Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra comigo no Antigo Testamento, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31. Eu vou ler somente o versículo 6. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31, versículo 6. Observa se tem alguém perto de você, à sua direita, à sua esquerda, na frente ou atrás, sem a palavra de Deus. Pode ser que tenha alguém que veio sem a palavra de Deus. Mesmo que você não conheça a pessoa, chegue perto dela e divida a leitura da palavra. Quantos já encontraram, digam amém. Vamos ler, está escrito assim. Assim, faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. É um relato fúnebre, dá para você perceber. Não tem nenhuma alegria nesse texto, porque é o texto que fala da morte do primeiro rei de Israel. Mas a morte de um rei não pode passar desapercebido, né? Toda vez que um rei morre, essa notícia precisa ser divulgada amplamente. E quando o primeiro rei de Israel morreu, o escritor deste livro aqui, que leva o nome do profeta Samuel, fez questão de relatar. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Agora eu vou ler pela terceira vez, e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui, na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida, bem alto e bem forte. Assim, achei que está fraco, hein? Vamos melhorar? Assim, olha, assim ficou bom, hein? Vamos fazer melhor ainda, vamos? Assim, faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Amém? Você acredita que esse livro aberto é a boca de Deus falando conosco? Você acredita? Você acredita que Deus vai falar com a gente aqui hoje? Então deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir bastante. E enquanto você aplaude, abra a tua boca, levante os teus olhos aos céus e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, igreja, vamos aplaudir mais. Aplauda e vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra será pregada. Meu Deus, eu me esvazio de mim mesmo. Eu nada tenho para dizer. Vem agora, Espírito Santo, tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro, remova toda barreira, remova todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor, sente-se. Este texto que eu acabei de ler para você, ele nos mostra o triste fim que teve o primeiro rei de Israel, o rei Saul. E é lamentável ver que um homem que foi ungido por Deus, escolhido para governar a nação de Israel, tem acabado assim. E eu quero ler para você detalhes de como foi a morte do rei Saul, aqui no capítulo 31, desde o versículo 1. Me acompanhe, por favor. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa.
E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e os seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. O que está acontecendo aqui, minha gente? O rei Saul está travando a sua última batalha contra os filisteus, só que desta vez ele não venceu. Desta vez os filisteus o cercaram de tal maneira que mataram os 3 príncipes de Israel, os filhos do rei, está aqui o nome deles, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Os 3 herdeiros ao trono morreram de uma só vez. Os filhos de Israel fugiram e o rei Saul ficou encurralado, cercado por todos os lados. A única certeza que Saul tinha naquele momento é que ele iria morrer. A questão é: vou morrer pela mão de quem? Até na hora de morrer, Saul foi orgulhoso. Ele dizia assim: eu vou morrer, mas não vai ser pela mão de um filisteu. Então ele chama o seu pajem de armas. O pajem de armas, queridos, era um soldado que andava lado a lado ao rei, quase como que se fosse a sua sombra, levando a sua espada, o seu escudo, levando uma bilha de água, estava o tempo todo com ele na guerra. Ele chega para o seu pajem de armas e fala: você, soldado, me mate. Imagina um rei dizer isso para o próprio soldado: me mate. Pega a tua espada e me atravesse com ela. O soldado ouviu aquela ordem estranha e não obedeceu. Ele disse: senhor, me desculpa, eu sei que eu lhe devo obediência, mas eu não vou matar o rei de Israel, eu não posso matar o meu próprio senhor. E aí o rei Saul, vendo que o seu pajem de armas teve temor e não o matou, o que ele fez? Versículo 5, vendo, pois, o seu pajem de armas, 6, aliás, o 4, parte B. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Qual que é o nome que se dá para esse tipo de morte, gente? Suicídio. Um rei de Israel, um homem que foi ungido por Deus, cometendo suicídio. E aí o seu pajem de armas, vendo que Saul já era morto, se matou também, cumpriu a sua missão de servir o rei. Quando o rei morreu, ele pensou: para que eu vou viver então? Se o meu senhor já é morto, eu vou morrer com ele. E se matou junto com o rei, da mesma forma que o rei morreu. A história de Saul termina aqui, gente. Uma história que poderia terminar bem, mas que terminou muito mal, terminou de uma forma muito triste. E acerca da história do rei Saul, nós temos algumas lições para tirar. E a primeira lição que nós tiramos da história do rei Saul é que não adianta começar muito bem se terminarmos mal. Porque como termina é que se conta, não é como começa. A vida é como uma maratona. E quando a maratona começa, todo mundo está no mesmo lugar, sim ou não? Quando começa, está todo mundo na mesma posição, no mesmo fôlego, no mesmo gás. Então, começar a corrida não é grande coisa. O importante é como termina. Como você começa a tua vida com Deus não é o mais importante.
é como você termina. Porque se você começar no espírito e terminar na carne, de nada adiantou. Esse homem chamado Saul fez exatamente isso. Começou no espírito. A Bíblia fala de Saul até profetizando. Fala de Saul ungido pelo Senhor. Fala de Saul vencendo batalhas para Israel. Mas aí ele foi se perdendo, até chegar nesse ponto. Eu não quero hoje explorar tanto a questão do suicídio, mas eu não preciso dar muitas explicações para a gente questionar a salvação do rei Saul. Analise você mesmo. Você acha que o rei Saul, tirando a própria vida dessa forma, morreu salvo? Você acha que ele morreu salvo? Deus nunca deu essa prerrogativa ao ser humano de tirar a própria vida. O suicídio é algo que não tem apoio de Deus. Seja qual for o desespero em que a pessoa se encontre. Seja qual for a crise que a pessoa se encontra, de repente você que está aqui ouvindo essa mensagem aqui nessa igreja, ou você que está me ouvindo à distância, me acompanhando à distância, o diabo em algum momento colocou na tua cabeça que a melhor coisa para você fazer era tirar a tua própria vida, mas eu quero dizer para você que esse pensamento que você teve é mentira do diabo. Tirar a tua própria vida não é a saída para você, não é a solução. Pelo contrário, se você tem um problema agora, e aí você tira a tua vida achando que vai resolver o teu problema, fique sabendo que você vai arrumar um problema maior ainda. E aí vai ser um problema para toda a eternidade. Quem está me entendendo aqui? Você está com um problema financeiro agora, aí você fala assim, estou devendo. E qualquer hora vai acontecer uma tragédia por causa dessa dívida. Eu vou me matar e aí pronto, acaba a dívida. Quem que vai me cobrar? Estou morto. Pois é, aí você acha que tirando a própria vida, você resolve o problema, né? Só que aí você vai ter um problema para toda a eternidade, que é a condenação eterna. Por que que Saul terminou desse jeito? O que que ele fez para acabar dessa forma? Eu quero te mostrar, dentro desse primeiro livro de Samuel, 3 erros graves que Saul cometeu e que o levaram a esse momento, a esse fim tão triste, tão desapontador. A gente vê um rei morrendo desse jeito. Se ele tivesse morrido de velhice, tivesse feito um governo brilhante, morrido, ou mesmo que tivesse morrido em batalha mais dignamente, dessa forma não. A morte de Saul realmente foi uma vergonha para Israel, por causa da forma como ele morreu. Mas a vergonha maior não foi só a morte, foi a vida dele, a forma como ele viveu. Eu quero que você aprenda comigo com os erros de Saul, e eu quero te dizer uma coisa sobre os erros que as pessoas cometem, que a Bíblia conta. A mesma Bíblia que conta as qualidades de uma pessoa, conta os defeitos de outra. Eu preguei aqui recentemente sobre as 7 qualidades de Davi. Quem ouviu essa mensagem? Ouviu? Se você me acompanha pelo YouTube, procura lá que você vai achar essa mensagem. A mesma Bíblia que dá as qualidades de Davi para a gente ler e aprender e se inspirar, também mostra os erros de Saul. Para quê? Para que você aprenda com os erros dele e não cometa esses mesmos erros. Os erros de Saul foram muitos, mas hoje eu vou falar só de 3. Eu quero que você me acompanhe no capítulo 13. Eu vou te mostrar o primeiro erro de Saul. Foi a desobediência à palavra de Deus. Foi por causa de erros assim que Saul chegou no fundo do poço. Erros como desobedecer à palavra de Deus. Capítulo 13, versículo 13. Me acompanhe, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste
o que o Senhor te ordenou. Esta dura palavra dita pelo profeta Samuel para Saul foi depois que ele desobedeceu claramente uma ordem dada por Deus através do profeta Samuel. Aquela ordem, gente, foi um teste. Samuel disse para Saul assim: você vai para Gilgal e você vai me esperar em Gilgal por 7 dias. Quanto tempo, gente? Olha o número 7 aí de novo, né? Impressionante como a Bíblia está cheia de exemplos de Deus trabalhando com o número 7. Saul falou para ele: vai para lá, me espera 7 dias. Quando chegar o 7º dia, eu vou me encontrar com você. Aí eu vou oferecer a Deus um holocausto, ofertas pacíficas, e aí eu vou te dar instruções de como que você vai proceder na batalha. Mas me espere 7 dias. A ordem foi bem clara. E quando chegou o 1º dia, Saul disse: eu tenho que esperar até o 7º. Esperou o 2º, esperou o 3º, esperou o 4º, o 5º, o 6º. Aí chegou o 7º dia. Quando chegou o 7º dia, o Saul já estava cansado de esperar. E Samuel ainda não tinha chegado. O que fez Saul? Ao invés de esperar o 7º dia até o final, porque o 7º dia poderia ser de manhã, poderia ser meio-dia, poderia ser à tarde, dentro do 7º dia, ele tinha obrigação de esperar. Mas como Saul era ansioso e não queria mais esperar, ele chamou os homens de Israel e falou: quer saber de um negócio? Eu mesmo vou oferecer esse holocausto. Eu mesmo vou fazer este sacrifício. E ele não tinha autoridade espiritual para fazer aquele holocausto, aquele sacrifício, porque isso era trabalho do sacerdote. Ele desobedeceu. No momento em que o rei Saul estava oferecendo o holocausto, o sacrifício, o que não lhe era permitido fazer, quem é que chega? O profeta Samuel. E Samuel chegou bem na hora que Saul estava desobedecendo. Não tinha nem como negar. Não tinha nem como dizer: eu entendi errado. Ele fez exatamente o contrário do que havia sido instruído. Aí o Samuel deu essa sentença aqui para ele: você fez loucura, você não obedeceu o mandamento do Senhor. Aí ele disse: Saul, é um teste, era um teste. Se você tivesse ficado quietinho aí até o 7º dia e esperado eu chegar, Deus teria confirmado o seu trono. Você seria rei até morrer, e depois de você o teu filho, e depois o teu neto, e por aí vai. Como você não foi capaz de obedecer, Deus está tirando o trono da tua família, e Deus já tem um homem segundo o seu coração que vai reinar no seu lugar. Resumindo para você, Saul não passou no teste da obediência, e todo ser humano tem que passar nesse teste da obediência, todos, desde o primeiro. O primeiro homem na face da terra foi colocado num jardim de delícias, num paraíso. E qual foi o teste lá do paraíso? Sobre todas as árvores do jardim vocês podem comer à vontade, menos esta árvore que está no meio dela. Essa árvore que está no meio do jardim é minha. Não toque nela, não coma do seu fruto, porque se você tocar nela, certamente você morrerá. Eu pergunto a você, querido e querida, já que Deus não queria que o homem tocasse no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que Deus não colocou essa árvore lá no canto do jardim, bem escondida, hein? Por que Deus colocou a árvore justamente no meio do jardim? Era um teste. Deus tem o controle de tudo. Deus podia treinar os leões para ficarem em volta da árvore e rugirem bravamente toda vez que o homem se aproximasse, né? Mas Deus não fez nada disso. Diz a palavra que quando o homem pecou, Deus colocou um anjo com a espada inflamada, guardando o caminho da árvore da vida. Por que Deus não colocou esse anjo lá para guardar a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque era um teste. Deus quer ver a capacidade do ser humano de obedecer. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 28. E entenda que obedecer é a chave número 1
que vai abrir as portas para a tua vida em todas as áreas. Se você for capaz de obedecer, o Senhor te abençoará. Capítulo 28, versículo 1. Eu vou ler o 1, o 2 e o 13. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pule comigo para o versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando o que, igreja? Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Por que que Saul foi rejeitado como rei? Porque ele não era capaz de obedecer. Agora, você acha que Deus apareceu em pessoa para Saul, para lhe dar as ordens que ele tinha que seguir? Não. Deus nunca apareceu em visão para Saul. Deus nunca falou com ele numa teofania ou coisa do tipo. Todas as vezes que Deus falou com Saul foi através da boca do profeta Samuel. E é aqui que você precisa aprender uma outra coisa. Quando Deus tiver que te falar algo, quando Deus tiver que te ensinar algo, Deus também não vai aparecer em pessoa na sua frente, nem vai mandar um anjo, nem vai aparecer um clarão lá no teu quarto. Sabe como que Deus vai falar com você? Sabe como que Deus vai te instruir? Sabe como que Deus vai te dar ordens para você seguir? Vai ser usando a boca deste profeta aqui que sou eu. E aí você vai ter que mostrar para Deus que você é capaz de ouvir o que este profeta de Deus está te falando e obedecer. E eu quero te mostrar dentro da palavra, em Hebreus capítulo 13, tem gente que não suporta a ideia de ter que obedecer a um pastor. Tem pessoas aqui na igreja que têm mais idade do que eu, e aí pensam assim, esse pastor tem idade de ser meu filho, e está querendo me dar ordens. Alguns aqui podem dizer, esse pastor tem a minha idade, podia ser meu irmão, podia ter crescido comigo, tem a mesma idade que eu e quer me dar ordens. Escute, não estou aqui querendo usurpar uma autoridade. A autoridade que eu tenho foi Deus que me deu. E Deus me colocou sobre a autoridade espiritual sobre a tua vida. E não importa se você tem 15, 30, 45, 70, 65, 90, 100 anos, não importa. Entenda que a autoridade espiritual que está sobre mim, para te ensinar, é para o teu bem. Abra aí em Hebreus 13, 17. Quem achou, diga amém. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A palavra está dizendo, obedece o teu pastor. O teu pastor aqui está te ensinando o caminho, amém, amados? É muito triste quando eu estou ministrando a palavra e falando coisas que Deus está me mandando falar e a pessoa não obedece. Todo culto eu faço o apelo, eu pergunto, quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Quem aqui quer receber Jesus como Senhor e Salvador? E você já me ouviu fazer esse apelo tantas vezes, mas não levanta a mão por quê, hein? Eu não vou lá na frente não, porque eu já sou de Jesus. E eu estou abrindo a palavra te explicando. Olha, Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas você acha que não precisa vir. Aí você não obedece a instrução que Deus está me usando para lhe dar. Outros já entregaram a vida para Jesus, mas quando eu falo assim, escuta, vai ter batismo, hein? Dia 7 de setembro agora é feriado. E vai ter batismo. Nem aquela desculpa clássica que as pessoas dão, eu não vou batizar não, porque eu tenho que trabalhar no sábado. Nem essa desculpa aí vai ter, porque é feriado. A pessoa vai ter o que para dizer? Qual que é a desculpa que você vai dar? Deus está querendo que você obedeça. Alguém diz,
Ah, pastor, o senhor está falando aí na igreja que tem que fazer algumas coisas que eu não concordo. O senhor está falando aí que a gente tem que devolver o dízimo, entregar ofertas. Ah, isso aí eu não concordo. Eu até venho na igreja, até leio a Bíblia, até canto o louvor, mas devolver o dízimo e dar oferta, isso aí eu não aceito. É isso aí que você não consegue obedecer? Tem outra coisa na tua vida que você recebe o ensinamento e não consegue obedecer? Fique sabendo que a desobediência à palavra de Deus foi o primeiro erro de Saul, que o levou a ter aquele fim tão trágico. Mas o segundo, volta comigo lá no primeiro livro de Samuel. Esse segundo erro de Saul também foi grave. Quando Saul ouviu o Samuel dizendo assim, aqui no capítulo 13, versículo 14, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração? Quando Saul ouviu isso, no seu interior, ele não falou, mas ele pensou. Eu não sei se você já disse essa frase, ou já ouviu alguém dizendo essa frase. Só por cima do meu cadáver. Quando Saul ouviu Samuel falando, Deus já tem o outro rei para colocar no teu lugar. Saul falou, é ruim, hein? No meu lugar, eu não vou permitir. Eu não vou permitir que outra pessoa reine no meu lugar. E quando eu morrer, quem vai reinar no meu lugar vai ser um dos meus filhos, porque é assim que é em todo lugar do mundo. Saul não aceitou a vontade de Deus. Saul achou, minha gente, que poderia impedir a vontade de Deus de se concretizar. Levou um tempo, eu já sei, você já sabe. O homem segundo o coração de Deus, escolhido para reinar no lugar de Saul, foi quem? Davi, você já sabe disso, você já conhece a história. Mas Saul não sabia. E Samuel não falou, não. Samuel só deu a dica, é um homem segundo o coração de Deus, mas não falou que era Davi. Quando Saul conheceu Davi, aquele menino que foi tocar harpa para ele nem desconfiava que Davi tinha sido ungido. Quando Davi foi tocar harpa, quando Davi foi ungir as suas armaduras, cuidar das suas armas, Saul não sabia que Davi era ungido. Quando Davi se ofereceu para matar o gigante, Saul ficou admirado com a coragem do Davi, mas ainda não sabia que Davi havia sido escolhido. Quando Davi se tornou herói nacional e todo mundo começou a aplaudir Davi, ovacionar Davi e cantar pelas ruas, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Aí o Saul começou a ficar com ciúme, com inveja, e foi nessa hora que Saul começou a ligar uma coisa com a outra. Ele começou a pensar, será que Davi, esse menino que eu gosto tanto, é aquele que vai tomar o meu lugar? E foi nesse momento que Saul virou completamente-se contra Davi. Aquele que chamava Davi de meu filho amado, meu filho querido, agora chama Davi de meu inimigo. Só nesse primeiro livro aqui de Samuel, você vai encontrar na base de umas 5 vezes o Saul tentando matar Davi. Tentativas claras de homicídio, ele nunca conseguiu, mas tentou várias vezes. Porque na cabeça dele ele achava que se ele eliminasse Davi, aquele plano de Deus de colocar outra pessoa no lugar dele seria frustrado. Mas isso é uma ilusão. Ninguém pode impedir os planos do Senhor. Abra comigo no livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2. O capítulo 42 é o último capítulo de Jó. Capítulo 42, versículo 1 e 2 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Algumas traduções dizem, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E deixa eu aproveitar para profetizar isso sobre a tua vida. Queira Satanás ou não, queiram os invejosos ou não, queiram os inimigos ou não, você vai chegar no lugar que Deus tem preparado para a tua vida. A cadeira que Deus preparou para você é tua e ninguém tira. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Saul tentou de tudo.
para impedir Davi de chegar no trono. Mas onde foi que Davi chegou? No lugar que Deus queria que ele chegasse. Abra comigo em Isaías 43, isso aqui é forte demais. Leia isso aqui, tome posse para a tua vida. Isaías 43, versículo 13. Tem gente me ouvindo agora e pensando, poxa, Deus me fez uma promessa, Deus me falou tal coisa, mas é que tem tanta oposição, tem tanta gente contra, eu estou achando que não vai acontecer. Não duvide não, Deus falou, Ele cumpre. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta, então quando eu ler de novo, a pergunta você vai responder, ninguém. Vamos lá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir. O segundo erro de Saul foi esse: se rebelar contra a vontade de Deus. Se Saul tivesse dito para Deus, Senhor, se o Senhor tem outra pessoa melhor do que eu, eis-me aqui, faça a tua vontade. Eu vou governar enquanto o Senhor permitir, e quando chegar o momento, o Senhor coloca outra pessoa no meu lugar e está tudo bem. Mas ele se rebelou. Conselho que eu te dou, aceita a vontade de Deus que é melhor para você. Porque a vontade de Deus é soberana. Você pode fazer biquinho, você pode fazer pirraça, você pode reclamar. No final, a vontade de Deus vai se cumprir, você goste ou não goste. E qual foi o terceiro erro de Saul? E eu acho que esse aqui foi o pior de todos. Vem comigo aqui no primeiro livro de Samuel, para a gente já ir encerrando a mensagem. Saul, ele tinha um erro muito grave, ele não se arrependeu do seu pecado. Eu vou te mostrar 3 vezes em que o rei Saul pronunciou a frase, eu pequei, só para você perceber como que ele não se arrependia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23 em diante. Olha a bronca que o profeta Samuel deu no rei Saul. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E antes de eu ler o que Saul disse, deixa eu meditar com você nisso aqui. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sabe a feitiçaria? Você sabe o que é feitiçaria, não sabe? Aquele trabalho pesado para matar. Aqueles trabalhos que a gente ouve falar, mas não quer acreditar que existe. Mas existe. Existe. Pastor, mas será que tem gente que faz as coisas lá no cemitério mesmo? Será que tem gente que vai lá na Mata Virgem mesmo fazer? Será que tem gente que mata bicho mesmo e faz aquelas coisas? Tem. Você pode acreditar que tem. A palavra de Deus está dizendo que para Deus, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então, falando bem claro para você entender, para Deus, tão grave quanto alguém que mata um animal e vai lá na encruzilhada e sacrifica aos espíritos, tão grave quanto isso, é alguém que vem na igreja, que se diz servo e serva de Deus, mas que não obedece à palavra do Senhor. Quem entendeu isso, levante a mão. E deixa eu te lembrar que quando Deus tem que te falar alguma coisa, Ele não vem em pessoa não, Ele usa a boca do pastor. Então, se o teu pastor te diz algo e você se rebela contra aquilo que Deus está usando a boca do teu profeta para te falar, me desculpe a sinceridade, mas a palavra não é minha, é de Deus. Para Deus, o teu pecado é tão grave quanto o de um feiticeiro que está lá na encruzilhada à meia-noite fazendo um despacho para matar alguém. E para Deus, porfiar e insistir no erro é tão grave quanto a idolatria.
Tem gente que está porfiando, que Deus já deu chance, Deus já chamou atenção, Deus já puxou a orelha da pessoa, mas ela continua no erro. Deus está falando pela boca do profeta para Saul: Saul, você é como um feiticeiro. Você é como um idólatra, porque você é rebelde, você é desobediente. Aí vem o versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele pede perdão, ele diz: eu pequei. Lá no versículo 30 ele fala outra vez: disse ele então: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Um pouco mais adiante, no capítulo 26, quando ele está perseguindo Davi implacavelmente, Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não o fez. E aí ele pede perdão para Davi. Olha o que ele fala aqui no capítulo 26, versículo 21. Então disse Saul: pequei, volta meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Saul falou 3 vezes nesses versículos que eu li a mesma coisa: pequei, pequei, pequei. Mas sabe qual é a verdade sobre ele? Ele nunca se arrependeu. Ele fala que pecou e parece que está arrependido, mas na verdade aquilo é remorso. Você sabe qual é a diferença entre arrependimento e remorso? É porque quando há remorso, a pessoa sente-se mal por aquilo que fez, até diz algumas palavras, até derrama umas lágrimazinhas, mas na primeira oportunidade que tiver, ela faz de novo. Ou para a mesma pessoa, ou para outra, ou numa outra região, num outro lugar, ela comete os mesmos erros, porque ela não se arrependeu, foi só remorso. A pessoa que se arrepende de verdade, ela abandona a prática do pecado, e Saul nunca se arrependeu, porque ele governou anos e anos e anos em Israel, mas a postura dele sempre foi a mesma: rebelde e desobediente. Eu quero que você abra comigo em Provérbios 28. Versículo 13, e entenda que Deus está querendo arrependimento do seu povo. Deus está cansado de gente que chega na presença dele e fica sempre dizendo: eu pequei, Senhor, me perdoa. Você fala isso na segunda-feira, mas quando é na terça você está fazendo de novo, mesmo pecado. Aí quando é na quarta você vem e fala: eu pequei, Senhor, me perdoa. Mas na quinta, na sexta, no sábado você peca de novo. Até quando que você vai ficar nessa vida? Se arrependa, se conserte, deixe o pecado. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A pessoa tem que confessar o pecado e abandonar o pecado. Toda a igreja, por favor, fique de pé. Pastor, é para confessar para quem? Para a igreja? Se o teu pecado não foi para toda a igreja, você não tem que confessar para toda a igreja. Mas você precisa confessar para Deus. Você precisa entrar na presença de Deus e dizer para Deus: Senhor, eu pequei. Eu pequei, eu preciso do teu perdão. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, diz a palavra. Mas para que haja perdão, é necessário que haja arrependimento. Por que que Saul acabou de uma forma tão triste? Porque foi desobediente à palavra de Deus, rebelde à vontade de Deus, e nunca se arrependeu do seu pecado. Toda a igreja, por favor, feche os olhos agora. Agora chegou o momento da salvação. Agora chegou o momento em que Deus vai te dar a oportunidade, mais uma vez, para você se entregar a Cristo, receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Agora chegou o momento que Deus está te dando a oportunidade de você voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai. Agora chegou o momento de você se arrepender e dizer para Deus: Senhor, eu pequei, mas eu não quero continuar pecando.
Eu quero que o Senhor me lave dos meus pecados, eu quero viver uma vida nova na tua presença. Alguém aqui nesta noite, que ouvindo esta palavra, entendendo esta palavra, quer entregar a sua vida a Jesus? Quer receber a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Se tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a vida a Jesus, que quer recebê-lo como Senhor e Salvador, levante a sua mão agora bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Glória a Deus. Você que levantou a mão, sai do seu lugar, vem cá. Vem cá que eu vou orar por você. Vamos aplaudir a Jesus por cada vida que está chegando. Glória a Deus. Tem mais gente que precisa vir, sai do seu lugar e venha. Esse mundo não tem nada para você. O Pai está te chamando, Ele está te dizendo, vem meu filho, vem minha filha, vem andar na minha presença, vem andar nos meus caminhos. Eu vou fazer mais 2 apelos, o segundo é para você que andou com Jesus, mas por algum motivo se afastou da casa do Pai, saiu da presença de Deus. Eu não sei o que aconteceu com você, não sei há quanto tempo você está afastado, mas o Pai está me usando agora para te dizer, volta filho, volta filha, porque o amor do Pai por você não diminuiu nem um pouco. Você pode estar todo sujo do lamaçal do pecado, mas os olhos do Pai continuam te vendo com o valor que você tem. Então, se há alguém aqui esta noite que está afastado da casa do Pai e quer voltar para Jesus, levante a sua mão bem alta, eu vou orar por você também. Vem cá filho pródigo, vem cá filha pródiga. Sai do seu lugar, venha. Pode vir, o Pai está te chamando, não tenha vergonha não. Venha mesmo. Eu vou fazer um terceiro apelo hoje. Esse terceiro apelo eu não costumo fazer. Mas hoje Deus está me mandando fazer esse terceiro apelo. É para você que diz assim, pastor, diferentemente de Saul, Saul pecou e nunca se arrependeu, por isso que ele acabou mal. Eu não sou igual Saul não, pastor. Eu pequei, mas eu estou arrependido, e eu quero o perdão de Deus. Sai do seu lugar e vem para cá agora que eu vou orar por você. E o sangue de Jesus vai te purificar de todo o teu pecado. Sai do teu lugar e vem para cá. Isso, vamos aplaudir a Jesus por cada vida que está chegando. Pode vir. Eu não vou te buscar aí no teu lugar não. Você que tem que vir, sabe que precisa vir. Então venha. Pastor, eu pequei. Ninguém vai perguntar o que você fez ou deixou de fazer. Ninguém vai perguntar qual foi o pecado que você cometeu. Se o pecado que está em você te incomoda, se você quer ficar livre desta mancha de pecado, a água viva do Espírito Santo está aqui para te lavar. Glória a Deus. Todos que vieram à frente, por favor, dobrem os joelhos comigo. Se não puder, pode ficar de pé sem problema, tá? Mas quem pode ajoelhar, por favor, faça isso. E eu quero falar com você que me assiste agora, pela televisão, pelo YouTube, ou que me ouve pela rádio, pelas plataformas digitais. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer reatar a sua aliança com Deus? Aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí no seu automóvel, aí no presídio, aí onde você estiver, faça como essas pessoas estão fazendo, e tem mais gente chegando, vamos aplaudindo mais a Jesus. Você que está me acompanhando à distância, se for possível, dobre os joelhos, assim como as pessoas que estão aqui diante do altar da Paz e Vida em São Luís do Maranhão. Se não der para ajoelhar, pelo menos põe a mão sobre o coração e repita esta mesma oração que essas pessoas que estão aqui irão fazer. Você que veio para frente, por favor, põe a mão sobre o coração. Ore comigo, diga assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e reconheço que eu preciso de ti, que eu não posso viver nem mais um minuto longe da tua presença. Eu me humilho diante de ti, eu rasgo o meu coração diante de ti, e eu te peço, escreve agora o meu nome no livro da vida, me dá forças para caminhar
na tua presença até o último dia da minha vida, ou até o dia da tua volta. Agora deixa que eu vou orar por você. E quem ficou no lugar, por favor, estenda a mão na direção do altar e ore por essas vidas que estão aqui e também por quem está à distância. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, aqui na frente com joelhos dobrados tem pessoas entregando a vida ao Senhor Jesus. E eu te peço, meu Deus, recebe esse homem agora na tua presença, como teu filho, escreve esse nome agora no livro da vida. Também tem pessoas aqui na frente, meu Pai, que já estiveram na tua presença, mas que por alguma razão se afastaram. Por alguma razão saíram da tua presença, mas essa pessoa veio aqui diante do teu altar para se reconciliar contigo, para reatar a aliança contigo. E também há pessoas aqui, meu Pai, que vieram na frente porque estão precisando de forças do Senhor para vencer o pecado. Essa pessoa pecou, eu não sei o que ela fez, o que eu sei é que o Senhor é rico em perdoar. Então perdoa o pecado desta pessoa que está arrependido, arrependida. Onde tiver alguém, meu Deus, fazendo esta oração agora, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, onde tiver alguém com os joelhos dobrados, onde tiver alguém com a mão sobre o coração, entregando a vida ao Senhor, voltando para o Senhor, pedindo perdão, faça a tua obra também na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.